Rádio Esportes. Debate. E o tema do nosso debate é mais um recorte da pesquisa CNN Itatiaia Quest, o maior raio-x do torcedor. Matérias que já estão à sua disposição no itatiaiaesporte.com.br. Acesse itatiaiaesporte.com.br. Foco principal do dia nos jovens entrevistados. Crianças entre 7 e 15 anos. Já colocando para você na tela, você que está no YouTube, o primeiro recorte. A matéria que está no nosso site: Atlético supera Cruzeiro entre torcedores de 7 a 15 anos, diz a pesquisa CNN Itatiaia Quest. Entre os jovens torcedores, o Atlético tem a 5ª maior torcida do Brasil, com 5% da preferência, acima da margem de erro em relação ao rival, o Cruzeiro, que aparece com 3%. Vale lembrar que houve um empate entre Atlético e Cruzeiro, com 4% da preferência nacional no apontamento que leva em consideração torcedores com 16 anos ou mais. E aí, nessa história dos jovens torcedores, o Atlético com 5% e o Cruzeiro com 3%. Você que está no YouTube está vendo essa liderança entre os torcedores nessa pesquisa de 7 a 15 anos. Detalhando para você que está no radinho, para você que está nos acompanhando no AM, no FM, na rede Itasat com a gente, o detalhe é o seguinte: o Flamengo tem 29% dessa preferência de torcida entre os jovens de 7 a 15 anos, o Corinthians segundo colocado com 15%, com 11% está o Palmeiras, 6% para o São Paulo, 5% o Atlético, 4% o Grêmio, 3% o Cruzeiro, também o Vasco da Gama, 2% o Internacional, 2% o Santos. Chama atenção, Alexandre Simões, que o Vasco da Gama aparece na 5ª posição na pesquisa que considera torcedores a partir de 16 anos, né? E nesse cenário, uma queda da equipe do Vasco e o Atlético aparecendo na 5ª posição, Alexandre. Cirilo, é importante a gente destacar, né? E aí eu acho que o torcedor vai entender fácil o seguinte, olha só. Na pesquisa com torcedores acima de 16 anos, e vamos lembrar, gente, que é o seguinte, são praticamente 2 pesquisas dentro de uma. Essa pesquisa de 7 a 15 anos é uma pesquisa exclusiva, tá? Na pesquisa com torcedores acima de 16 anos, que é a mesma que foi feita no ano passado, ok? O Flamengo tem 25% como a maior torcida. Nesses jovens torcedores, que é a grande novidade do maior raio-x do torcedor de 2024, ele tem 29%. 4 pontos percentuais a mais. O Corinthians, que tem 17, acima de 16, de 7 a 15, tem 15. O Palmeiras, que tem 10, na garotada tem 11. O São Paulo, que tem 9, entre a garotada tem 6. O Atlético, que tem 4, entre a garotada tem 5. O que acontece? Quais são os times mais vitoriosos, se a gente pegar as últimas 5 temporadas do futebol brasileiro, mais vitoriosos, que tem mais personagens, ídolos, que brigaram mais pelas grandes taças? Palmeiras, Flamengo e Atlético. Exatamente. Romano. É uma explicação muito simples e muito óbvia quando se pega o público de 7 a 15 anos. Sim. Tá pegando a garotada, que tá formando a opinião sobre o futebol, tá? Que tá passando a gostar de um esporte. Aí você tem num time Gustavo Gomes, você tem num time Hendrick, você tem num time Dudu, você tem num time Rafael Veiga, você tem o Everton, né? No outro você tem o Hulk, você tinha o Nacho, você tem o Zaratio, agora você tem o Paulinho. No outro você tem Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, tinha Everton Ribeiro, De La Cruz, Gerson. Então, são 2 fatores. O fator do ídolo, sim, e o fator do time vitorioso, tá? Tanto que o Grêmio, no Rio Grande do Sul, ele tem 4% de 16 ou mais e 4% entre a garotada. O Inter, que tem 3% dos torcedores com 16 ou mais, tem 2% na garotada. É o caso do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro tem 4% do torcedor acima de 16 anos e 3% do torcedor de 7 a 15 anos. O Cruzeiro vive um momento complicado nas últimas 5 temporadas, 2020, 21 e 22 jogou a Série B, 2023 jogou a Série A, mas sem protagonismo. 24 agora se enche de esperança de voltar a ter o prestígio, né, e a força técnica que já teve, né? Até porque se você pegar o elenco atual do Cruzeiro,
Você não tem um que você vai apontar que é um craque que chama a atenção do torcedor, que o torcedor vai idolatrar, né? Nesse momento você não tem. No caso do Atlético, acho que chama a atenção, Cirilo, o Alexandre e quem nos acompanha, o fato de ter um jogador que tem a imagem dele muito associada a um super-herói, né? E a criançada faz essa associação, né? E o Hulk, ele faz os movimentos ali quando faz o gol, faz o movimento do super-herói. Isso também ajuda a vincular essa imagem do garoto com o jogador e automaticamente com o clube, né? Sim. E o clube dentro de campo ganha título. Exato. A gente tem na pesquisa, né? E vai ter a formação. Claro, o fator mais importante na formação do torcedor é a influência familiar. Do pai, da mãe, ou do tio, do primo, ok. Mas existe uma parcela considerável que não é formado dessa maneira. E ele é formado como? Com o ídolo, e esses 3 clubes, né? Palmeiras, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético tem, e com um período de conquistas ou de briga pelas grandes taças. Aí você pega o Atlético, 20 brigou pelo título brasileiro, 21 ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, 22 ganha a Supercopa, 23 brigou pelo título brasileiro, né? Então, sem contar as Copas Continentais, onde ele chegou até a semifinal. Sim, e ganhou o Campeonato Mineiro. É pentacampeão mineiro. Então, você tem um cenário favorável à formação do torcedor. Assim como o Palmeiras tem, assim como o Flamengo tem, assim como o Corinthians não tem. Assim como o São Paulo não tem e pode voltar a ter, ganhou a Copa do Brasil ano passado e pode vir a ter essa formação, o próprio Fluminense. A volta do Lucas é importantíssimo pro São Paulo. Sim, do Lucas Moura. Então isso pode até vir a se refletir no futuro. Nossas pesquisas daqui 2, 3 anos, né? Mas eu vejo essa pesquisa, a leitura que eu tenho dessa pesquisa, e lembrando que é torcedor de 7 a 15 anos, tá? Ela tem a leitura de que time vencedor com ídolo forma torcida. Sim. Então eu acho que não tem novidade, assim, os números mostram pra gente, né, e ninguém tinha feito isso ainda. Então é um grande mérito, né, da Itatiaia, da CN e da Quest de mostrar esse público que não é um público comum de ter nas pesquisas, tanto que a pesquisa, ela é diferente. Não pode aplicar o mesmo questionário do torcedor com mais de 16 anos nas crianças garotos de 7 a 15. Existem umas limitações, tá? O Felipe Nunes me explicou isso. Mas, de toda forma, ela evidencia que os 3 times que mais brigam no Brasil são os 3 times que têm um avanço de torcida em percentual quando se trata dos jovens de 7 a 15 anos. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético. Lembrando que essa pesquisa, o maior raio-x do torcedor, ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. Coleta que foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio, por meio de entrevistas face a face, com questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%. Dentro dessa pesquisa dos jovens também, um outro dado interessante a se incluir, Simões e Romano, é quanto à preferência dos jovens quanto aos clubes europeus. Vamos colocar na tela no YouTube também, pra galera que tá com a gente, Real Madrid e Barcelona aparecendo com vantagem entre os clubes escolhidos aí, entre os preferidos aí dos clubes estrangeiros. O Real Madrid, nessa pesquisa entre jovens, você que tá no YouTube tá vendo a preferência geral, né? O Real Madrid 15%, o Barcelona 8%, City com 2%, PSG com 1%, outra equipe 7% e nenhum com esse dado de 62%. Entre os jovens, esse número já tá também no site da Itatiaia, o Real Madrid lidera com 10% da torcida, em seguida o Barcelona com 6%, o Paris Saint-Germain com 3%, o City com 2%. Bom, o que esses números dizem pra você, Romano? Mostram, primeiro, né? Você lembra da época dos Galácticos? Sim. De lá pra cá, o Real Madrid tem sempre grandes jogadores atuando e mais, jogadores brasileiros chamando a atenção. E é muito natural que quem acompanha, né, essa juventude que acompanha o futebol internacional, ela associe também o fato seguinte: os 2 brasileiros de destaque no Real Madrid são jovens. Isso já chama a atenção do torcedor, tanto o Vini quanto o Rodrigo. E ganha títulos, né? É um time que está sempre ganhando títulos, principalmente a Champions League, que chama a atenção do jovem, do garoto nessa faixa etária.
mais do que natural. O que me chama a atenção ali é não termos nenhum clube da Itália. Futebol italiano que já dominou e muito a preferência dos brasileiros que acompanhavam o Calcio, né, que acompanhavam o campeonato italiano, hoje não aparece nenhum clube italiano. E isso é só um reflexo do momento que passa o futebol da Itália. O futebol da Itália hoje não é um futebol para brigar lá em cima. Aí você tem, né, Simões, você tá falando de idolatria, tem duas questões. A marca Barcelona é muito forte, né, historicamente. Sim. Você tem o Manchester City vencedor pra caramba nas últimas temporadas. O Paris Saint-Germain tinha o Neymar por várias temporadas e conseguiu tirar essa marca francesa, tentar internacionalizá-la com a presença dos grandes craques, né? Com o Messi, com o Neymar, com o Mbappé surgindo também. E o Real Madrid, que é o Real Madrid, né? E tem Vini Júnior e Rodrigo. É. E a gente não pode descartar principalmente o Vini Júnior. O Vini Júnior hoje é o principal nome da seleção brasileira. Com o Neymar machucado e não querendo Apesar jogar. de que ainda não demonstrou na seleção o que mas, demonstra no Real. Do ponto de vista futebol internacional, o Vini Júnior. Então, quer dizer, é interessante como que assim, a pesquisa, ela vai confirmando mais ou menos o que a gente pensa, né? Nessa pesquisa dos garotos, né?